Paz do Senhor, meus irmãos, presbítero César aqui do Veracruz. Nós estamos hoje aqui através deste canal para trazer para vocês a lição da nossa EBD. Estaremos estudando a lição número 3 do dia 19 de abril de 2020. Trazendo seu título, A Eleição e Predestinação. Temos na nossa lição composto o nosso textuário e também a nossa verdade prática. Desde já quero transmitir para você um grande abraço e dizer que o Senhor tem uma bênção para a tua vida através desta palavra, desta leitura e deste ensino desta lição. Creio que você está aí, o meu irmão, minha irmã do Veracruz, ansioso para estar conosco, mas enquanto não for possível, esteja acompanhando aí os nossos canais para ser abençoado pela palavra do Senhor. Nosso textuário, ele traz a nossa leitura na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A nossa verdade prática, ela traz a seguinte orientação: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creiam e perseveraram na fé em Cristo Jesus. Nós temos aqui esta palavra que traz na verdade prática presciência, onde o Senhor tem o conhecimento de tudo. Ele é onisciente, o nosso Deus, então ele já traz esta palavra para nós como uma eleição e também nos predestinou para a salvação aqueles que foram eleitos por ele. Nós estaremos entrando nesse assunto no decorrer da lição. Também temos aqui na última frase do nosso textuário o beneplácito da sua vontade, uma palavra que não é muito costumeira nós encontrarmos nas nossas literaturas, mas ela traz o sentido de um propósito, um bom propósito. O Senhor, nosso Deus, junto com Jesus Cristo, seu Filho amado, ele, segundo a seu bom propósito, segundo a sua boa vontade, ele nos elegeu, nos predestinou para a salvação. Nós estaremos estudando a doutrina da salvação, que está baseada aqui na nossa lição, eleição e predestinação. Aqui nós temos as leituras em classe, as leituras diárias, que foi passado no nosso canal e foi acompanhado pelos irmãos durante a semana. Gostaria que os irmãos que tivessem sua lição, que queiram acompanhar, nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, que está aí como já foi citado o nosso textuário também. A nossa leitura em classe, ela é composta em Efésios, capítulo 1, do 4 ao 12. Carta aos Efésios, ou Epístola aos Efésios, como assim os irmãos preferirem. No verso 4, ela traz a seguinte nota: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esta palavra amor é aquilo que nós devemos tomar nota, que traz no seu sentido toda esta eleição e predestinação. E nos predestinou para os filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito da sua vontade, ou segundo a sua boa vontade, o seu bom propósito, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele nos tornou abundantemente para conosco em toda a sua sabedoria e prudência. 9. Descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, a dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os primeiros, esperamos
em Cristo. Nós temos aqui os nossos objetivos. O objetivo geral é informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam em Cristo e seriam predestinados a receber as suas bênçãos espirituais. Temos alguns objetivos específicos que nós teremos em objetivo passar através dessa lição. O primeiro objetivo é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. É explicar como ocorreu a eleição divina desde a fundação do mundo e também contactar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Temos a nossa introdução. A nossa introdução, ela vem da seguinte forma: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação, aquilo que nós já falamos com os irmãos no início da nossa leitura de texto áureo e também da leitura em classe. Vamos para frente. Diz assim: esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos, a interpretação pentecostal referente à eleição e predestinação. Eu já quero deixar um comentário para os irmãos. Este assunto é um assunto importante. Nós estaremos trazendo este assunto através do nosso conceito pentecostal, a qual nós vivemos no nosso dia a dia, e crendo que o Senhor vai estar esclarecendo muitas coisas que às vezes nós temos deixado de entender, mas que o Espírito Santo, ele fale ao teu coração, que o Espírito Santo que conhece a tua vida, que ele possa te revelar a palavra do Senhor e que você possa ser aquele que o Senhor elegeu, que o Senhor predestinou e que tem conservado em sua graça o direito da salvação eterna. Haja visto que é um assunto da doutrina da salvação. Vamos lá para o nosso tópico 1. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Então nós vamos sempre estar observando que esta lição, ela traz aqui dois termos: eleição e a predestinação. Eleição é uma escolha. Então nós já queremos trazer para os irmãos esta nota de que você foi escolhido. Quando Jesus Cristo, ele estava aqui na sua missão, quando o escritor de João, capítulo 15, ele escreve, quando Jesus diz: não foi vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, nós temos esse sentido de escolha. Quero trazer para os irmãos e enfatizar que o nosso Deus, ele escolheu você, ele escolheu a tua vida. E, abrindo um parêntese, já na introdução, aqui no primeiro tópico, dizendo: cremos piamente que Deus olhou para o mundo e escolheu o mundo. Veja que no verso 4 desta carta, diz que nos elegeu ele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis dele em amor. Aqui o nosso Deus já traz esta palavra de o amor que o nosso Deus escolheu. João 3,16, palavra do Senhor que os irmãos conhecem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a doutrina da salvação traz este amor que o nosso Deus, ele trouxe para cada um de nós, trazendo, claro, a salvação dentro do nosso livre-arbítrio de aceitação. Você tem uma livre escolha de querer ser salvo, de chegar até o ponto final, de chegar até o destino que é a vida eterna. Muito bem. Vamos para a eleição divina. Eleição, aquilo que já falamos, que ela traz uma ideia. Aqui o próprio escritor, ele já traz essa ideia de escolha, aquilo que nós já comentamos. Temos
entre parênteses, 2 tópicos, e ele traz aqui para nós aqui, quando Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. O primeiro aspecto é que fomos escolhidos em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Jesus Cristo, aquele que nós já citamos, ele escolheu. Né? Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? A finalidade era para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, traz a ideia de nós sermos santos. Santo, aquele que é separado do mundo, aquele que está com o seu coração voltado à palavra do Senhor, em obedecer às doutrinas que estão implícitas na palavra do Senhor. Irrepreensível, eu costumo dizer que é aquela pessoa que é passível de irrepreensão, né? Alguém que não precisa ser chamado a atenção. Por quê? Porque já tem o conhecimento bíblico, porque já tem o interesse bíblico de buscar e andar conforme a doutrina da palavra do Senhor. Então, essa pessoa, ela é chamada de santo, separado do mundo, e também ela é chamada de irrepreensível, para que não haja uma repreensão, pois não precisa, pois a palavra do Senhor, ela liberta, ela transforma e ela modifica o homem. Muito bem, eu acredito que cheguei ao consenso com os irmãos. Por que você foi escolhido nessa introdução? A diferença entre a eleição e a predestinação nesse começo, nessa introdução, englobando aqui o tópico 1, que é a eleição para uma vida irrepreensível. Nós temos um ponto central, que é desta lição, que é a eleição segundo a presciência de Deus, que já falamos, e também que ela é cristocêntrica. Tópico 2, dentro do tópico 1, temos o tópico 2, a parte 2 aqui, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Já citamos essa parte, João 3,16. Vamos para frente. Torna-se uma realidade para cada pessoa que, de acordo com o seu prévio arrependimento e fé, entretanto esse meio não é meritório. Ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Graça, Cristo. Cristo é a graça do Senhor. A vontade de Deus. Deus, na sua presciência, no seu conhecimento, sabia que Jesus Cristo teria que vir ao mundo, passar os seus algozes de Calvário, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, esta salvação, esta eleição e esta predestinação, a qual nós estaremos entrando um pouquinho mais adiante, aprofundando esse tema, ela está baseada na escolha, na presciência de Deus antes da fundação do mundo, sabendo Deus de todo este processo até que nós chegássemos à vontade da palavra do Senhor e até que nós pudéssemos ter o privilégio, como nós temos, de aceitar ao Senhor Jesus através do sacrifício de Cristo, ser perdoados os nossos pecados e nós termos o direito da salvação eterna. Tópico 3 dentro do tópico 1, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, esta eleição que Deus nos elege, que Deus traz para nós este privilégio de escolha, que é uma escolha de Deus, ela tem uma finalidade. A finalidade é sermos santos e irrepreensíveis. Santos, termos separado do mundo, separado do pecado, separado das obras do inimigo. Irrepreensível, aquele que tem um conhecimento pela palavra do Senhor, que é uma pessoa que não precisa ser reprimido ou ser repreensivo por alguma atitude que venha tomar, mas que ele possa ser em nós, nós termos esse espelho de Cristo, nós termos trazendo para o mundo este exemplo de Cristo, como na sua palavra,
o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina a sermos igual a Deus como Ele é, né? Buscarmos a vontade de estar na igualdade de Deus pela palavra, não o homem sendo Deus, mas o homem buscando a vontade de Deus. Muito bem, e aqui nós temos a palavra da nossa lição trazendo que os termos apontam para a santificação. Então, a repreensão, ele traz para nós um sentido de santificarmos, santos, separados, santificação. Sem a santificação, nós não veremos a Deus. A palavra do Senhor traz para nós este conhecimento e enfatiza para nós. Se nós não santificarmos, se nós não buscarmos orientações bíblicas, nós não conheceremos ou nós não chegaremos até o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Quando nós informamos que a palavra do Senhor nesse aspecto de santo e irrepreensível, ele traz o vocábulo grego, acredito que a pronúncia é essa, ágios, santo, significa separado do pecado, e o objetivo de irrepreensível, que é algo sem defeito, inculpável, né? Então esse é o termo que a palavra do Senhor nos traz. Tem uma referência bíblica que está em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 15, se os irmãos assim desejarem acompanhar, para que isso sirva de apoio para os irmãos. Os termos apontam para a santificação, isto é, mais alto padrão ético-moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. O Senhor nos elegeu em Cristo. Então, nós cremos que este é o mais alto padrão e a mais alta conduta que o crente deve obter para chegarmos a essa salvação, esta eleição. Temos aqui o tópico 4, que diz assim: a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado e exortações contra a velha conduta, tais como a mentira, o furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, né? É um assunto que os irmãos tenham conhecimento, que para nós termos uma nova vida, não sermos pessoas voltadas ao pecado, devemos deixar tudo isso, que uma velha conduta tem que ficar para trás. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra do Senhor traz para nós, dizendo que desde o dia em que nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, a aceitação da eleição, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, essas coisas de pecado, esse negócio da mentira, esta vida velha que nós levávamos, ela fica no passado, e agora nós temos uma vida nova através da eleição, a qual nós estamos tratando aqui, através da eleição de Deus, através de Jesus, através da graça do Calvário, nós temos esta oportunidade de sermos eleitos, de sermos predestinados a algo que nós vamos tratar um pouquinho mais à frente, e também através do fato de Jesus ter nos escolhido. Muito bem. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível, conforme a palavra do Senhor. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo. Veja bem, Deus te escolhe, Deus tem um projeto para a tua vida, Deus te elege, e aí quando Jesus Cristo é levado ao céu, quando o Senhor Jesus Cristo passou aqui a sua missão, o Consolador, o Espírito Santo, ele desce, como os irmãos são conhecedores, e agora ele está aqui, esse Espírito Santo, capacitando você a ter esta vida santa, a ter esta vida sem mácula, a ter esta vida sem o engano, a ter esta vida baseada nas doutrinas bíblicas, para que você tenha o teu objetivo, que é a salvação eterna. O maior objetivo aqui da eleição de Deus para o homem, a escolha de Deus através de Jesus, é para que nós sejamos salvos. E Ele nos dá todos os aparatos para isso. Então você tem que entender que se você
por opção da salvação, você pode deixar por o teu livre-arbítrio, mas você tem o Espírito Santo para te dar graça para que você continue lutando e perseverando. A palavra de Deus para te dar a instrução, o mapa da salvação. Então, basta assim nós querermos. Então, nós temos aqui já a síntese desse primeiro tópico, que a eleição ocorre por uma iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem mérito humano. Está sendo bem claro que não é nenhum mérito nosso. Nós temos o livre-arbítrio. Esta palavra que eu já tenho falado para os irmãos. Mas, diante de tudo isso, não é mérito nosso. É obra redentora do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que está para nos guiar através do Espírito Santo até chegarmos ao céu. Amém, irmãos? Agora nós vamos para o tópico 2, predestinado para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Então, aqui a palavra predestinação já traz isso. O termo grego, eu não vou aqui citar para os irmãos que eu posso cometer um erro na pronúncia, mas está na lição. Mas traduzido, ele como predestinar é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar. Então, há uma determinação de Deus entre a eleição. Primeiro ele te elege e depois ele determina, ele predestina você à salvação. Ele traz como eleito a eternidade, a predestinação, que é o céu, predestinado a chegarmos ao céu. Muito bem. Significa, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Pela sua presciência, nosso Deus já sabia e tem essa determinação através da predestinação. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica ao propósito de Deus, incluso na eleição, que a eleição é uma escolha feita por Deus. Então, Deus escolhe todos, né? A eleição é uma escolha feita por Deus, em Cristo, um povo para si, que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Então, nós somos escolhidos. Deus traz esse privilégio ao mundo, nós aqui que somos escolhidos a estarmos como igreja, porque aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, e a predestinação nos dá uma ideia de aonde nós chegaremos, um caminho aonde nós vamos chegar. Muito bem. Por conseguinte, a declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamado do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Nós temos uma leitura que traz para nós aqui no livro de Romanos, né? Temos aqui uma leitura que eu gostaria de ler essa leitura com os irmãos, que está no livro de Romanos, né? No capítulo 8 e no versículo 29 e 30. Vamos lá? 29 e 30, que diz assim, olha: porque dantes escolheu, também predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Aquilo que eu já trouxe para os irmãos através desta ideia da predestinação. Deus, ele tendo esta consciência que ele predestina aquele que ele tem o chamado, e aquele que ele chama, ele também justifica. É a doutrina da salvação. Predestinação, eleição, predestinação e justificação. Essa faz parte da doutrina da salvação para o homem. Muito bem, vamos seguir adiante. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos,
perfeitamente entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filho, segundo a sua boa vontade, segundo o seu beneplácito da sua vontade, né? Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu ao Pai a adotar. E se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele e em Cristo somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-lo assim. Aí nós já estamos entrando no estudo graça, que também traz esta palavra que significa favor imerecível. Que o Senhor Jesus Cristo, mesmo nós não merecendo, ele se fez ali, morte de cruz. Ele passou pelos algozes, ele passou pelo Calvário, ele passou pelas afrontas, derramou seu sangue para remir nossos pecados, para que nós pudéssemos ter um livre acesso com o Senhor nosso Deus. Tópico 3, dentro da predestinação para os filhos de adoção, diz os privilégios da adoção. Tem um privilégio. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Então, aqui nós entramos na básica, ou no básico do estudo, quando nosso Deus tem um plano para o homem, mas o pecado afasta o homem de Deus. Então, isto nós trazemos sempre no conceito do discipulado para as pessoas que estão começando na fé. Quando Deus tem um plano para o homem, mas o pecado é o que faz a divisão entre Deus e o homem, mas Deus trouxe esta solução chamada Jesus, chamado graça, favor imerecível, para nos ligarmos, para sermos eleitos de Deus, por adoção, Deus dando este privilégio. Vamos para frente, entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Então, nós como os escolhidos e adotados no sentido da predestinação. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia de adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, imagem de Cristo, aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados. É outro tema que entra na redenção e remissão de pecados da doutrina da salvação. Estabelece uma comunhão com o pecador, dando o direito de clamar Abba, Pai. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus, das promessas de Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceito por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor e sua glória. Somos adotados, somos trazidos a Deus por amor de Cristo, somos transformados, porque teremos que ser irrepreensíveis diante de Deus, diante da sociedade, para quê? Para o louvor do nosso Deus e para a sua glória. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Nossa síntese do tópico 2, eu espero que os irmãos tenham acompanhado e que tenham esclarecido algumas dúvidas dos irmãos e que, essas sejam ajudadoras para que os irmãos venham aqui entender esta adoção por Cristo Jesus. Ela diz assim, a nossa síntese: em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros das bênçãos espirituais. Então, Deus traz nesses decretos eternos uma predestinação. Ora, você é eleito e você é predestinado para uma herança divina. A partir do momento em que você aceita o Senhor, a partir do momento que você aceita esta escolha, esta eleição, você está predestinado a chegar
há um lugar, há um devido lugar, chamado, que lugar é esse? A salvação eterna, a vida eterna. Mas há um percurso a ser percorrido, né? Há um propósito, há um caminho. E neste caminho que você tem que ter este cuidado. A predestinação ou a eleição, ela está de pé, o propósito é o mesmo, mas depende daquele que é escolhido a continuar a seguir esse caminho. Amém, irmãos? Vamos para o nosso tópico 3. Eu acredito que os irmãos estão conseguindo me acompanhar e que isso tem sido bênção para a tua vida. Então, esta leitura, esta palavra que está vindo até você, é trazendo uma palavra de eleição, de predestinação, é um propósito de Deus para a tua vida. Tópico 3 diz assim: a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Já falamos, o maior amor de Deus, que é a nossa base bíblica, o nosso texto áureo, como alguns costumam dizer, que é João 3,16. Então, esta predestinação, ela é uma provisão de bênção espiritual para a nossa vida. Deus elege, predestina o homem com uma provisão de bênção espiritual para quê? Para que pela vontade de Cristo e pelo seu incalculável amor esse que ele se propôs, o Senhor Jesus Cristo se propôs diante de Deus, dizendo: Pai, eu desço, eu passo o sofrimento, eu passo o processo da cruz, para quê? Para que o teu povo possa ser adotado, para que o seu povo, aqueles que te aceitarem através da minha vida, através do meu nome, possa ser adotado e possa ser feito herdeiros das promessas de Deus. Então, este é o propósito divino da predestinação, para que você chegue ao local, para que você chegue ao alvo prometido, para que você chegue até o final do caminho. Tópico 1, dentro do tópico 3, o número 1, é a predestinação e salvação. O soberano Deus predestinou incondicionalmente pessoa de alguma à condenação eterna, mas deseja que todos arrependam-se, convertam-se dos seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, e aqui tem as referências, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação. Nós somos predestinados, através da escolha, a ser salvos. Então, a predestinação, ela está ligada à salvação, sendo condicionado o arrependimento, a fé em Cristo Jesus, segundo a sua presciência divina. Através do teu arrependimento este, que é a aceitação da fé, a aceitação de Cristo, você receberá este direito da eleição e da predestinação. Então, a eleição, ela traz para nós uma ideia de escolha, aquilo que lá no começo da lição nós falamos. Deus te escolheu, Jesus te escolheu. Quando Deus, profeta Jeremias, o Senhor próprio Jesus, o nosso Deus próprio ditava na sua palavra, dizendo: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Então, há uma escolha para cada um de nós. Deus nos escolheu. Há propósitos diferentes que o Senhor nos trazendo para cada um um ministério, trazendo para cada um uma conduta de vida, trazendo para cada um um caminho a ser seguido, mas que no final a predestinação nos traz levar à salvação eterna. Então, Deus nos predestinou à salvação eterna.
tópico 2, dentro do tópico 3 que nós estamos lendo, diz assim, ó, predestinação e amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. É algo que já estava estabelecido por Deus na sua presciência. Por consequente, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou. Aqui está a carta aos Romanos, novamente, no capítulo 8 e no versículo 29, e também aonde nós lemos Efésios, capítulo 1, 4 e 5. Isso implica dizer que a salvação como favor imerecível provém do amor de Deus, este amor que traz essa salvação. Não obstante que se achegaram a Cristo, não são coagidos, mas são atraídos a Ele. Então nós não trazemos aqui uma salvação opressora. Não podemos trazer uma eleição opressora, não podemos trazer uma predestinação para você opressora, mas é por amor. Deus nos escolheu, Deus nos elegeu e Deus nos predestinou pelo seu muito grande amor. E então nós não podemos ser trazidos a esta salvação, a este plano, a esta doutrina da salvação, a esse plano de salvação para o homem, por qualquer outra coisa que não seja o amor de Deus que Ele tem para as nossas vidas. Deus, através do seu grande amor, nos elegeu, nos predestinou a uma salvação. A nossa síntese diz da seguinte forma: a predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado com o amor de Deus. Então, nosso conceito de predestinação, ela está relacionada somente à salvação e não à condenação, porque o propósito de Deus é salvar. O propósito de Deus é que nenhum se perca. Esta é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vem, Jesus vem no seu propósito. Para quem que ele vem? Para o mundo todo. Jesus não vem com acepção de pessoas. Jesus não vem para salvar um ou dois, não. Diz a palavra que o Senhor Jesus Cristo veio para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Predestinado à vida eterna através da escolha que você tem de aceitar a vontade de Deus, o teu livre-arbítrio que Deus não fere. Ele te criou com livre-arbítrio e jamais ferirá. Muito bem, vamos para a nossa conclusão. Eu não tenho ideia do tempo que nós estivemos aqui, mas eu acredito que dentre 20 minutos, nós estamos aí 30 minutos, e nós vamos para a nossa conclusão. A nossa conclusão diz que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde que a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu, predestinou os que criam e perseveraram na fé, em viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais estipuladas. Amados, eu quero aqui concluir esta aula, deixar um grande abraço para você, para o nosso superintendente da EBD, também na pessoa do irmão Fabiano Porcotti, cooperador Fabiano Porcotti, também ao nosso pastor Walter, que é o nosso diretor dessa escola, e dizer para você que o Senhor te escolheu, o Senhor predestinou você a chegar a um lugar, a salvação eterna por Cristo Jesus. Dizer que se você está neste barco da salvação, não saia fora, porque o barco tem um destino, é chegar ao céu, depende de você. O Senhor Jesus Cristo, Ele está para nos auxiliar através do Espírito Santo. A eleição, ela vem por Deus, e a predestinação também para a salvação eterna, mas depende de você. Há uma palavra
que é sempre trazida aos nossos corações. A salvação, ela é de graça, mas a manutenção, ela custa algo. A salvação é dada por Jesus, é a graça, é o favor imerecível, como nós aprendemos aqui. Mas a manutenção dessa salvação depende da tua vontade. O barco, ele tem um destino, é o céu. Ele vai chegar lá. A igreja vai chegar lá. Os escolhidos por Cristo, escolha, os eleitos, vão chegar lá. Mas para você chegar lá, você precisa estar no conceito bíblico da palavra do Senhor. Então a tua eleição, ela estará de pé enquanto você estiver baseado na palavra do Senhor, enquanto você estiver nos caminhos do Senhor. Deus te elege, te predestina a um alvo, a salvação eterna. Mas não saia deste caminho, porque se você sair, a eleição não vale de nada. Você acaba por romper aquilo que o Senhor elegeu para a tua vida. Que Deus abençoe você, a sua família, e que o Senhor possa iluminar os nossos pensamentos e que esta palavra possa chegar ao teu coração como um fogo abrasador para que você possa seguir. Deus abençoe e grande abraço em nome de Jesus.